Olá, estamos de volta com o Senado agora. O plenário aprovou nesta quarta-feira um novo marco legal da biodiversidade. 3 destaques ainda vão ser votados na semana que vem. Veja os detalhes na reportagem de César Mendes. O Marco Legal da Biodiversidade estabelece regras para a pesquisa e a exploração comercial do patrimônio genético brasileiro. Determina também de que forma será feito o retorno dos benefícios, mecanismo que assegura aos povos tradicionais que detêm conhecimentos sobre a utilização da biodiversidade o direito de repartição nos lucros gerados pelo comércio desses produtos. No Senado, o projeto tramitou por 5 comissões. Representantes dos setores produtivos, das instituições de pesquisa e das populações tradicionais foram ouvidos em 4 audiências públicas. Mais de 100 emendas foram apresentadas pelos senadores, a maioria buscando proteger os detentores de conhecimento tradicional, indígenas, quilombolas e agricultores familiares. Uma das mudanças feitas no texto que veio da Câmara assegura às comunidades tradicionais o direito de uso do patrimônio genético sem a necessidade de repartição dos benefícios. Outra mudança inclui agricultores familiares entre os povos tradicionais, aqueles que têm direito à repartição dos benefícios da exploração da biodiversidade. Empresas estrangeiras só poderão fazer uso do patrimônio genético brasileiro ou mesmo receber amostras desse material se estiverem associadas a instituições nacionais. 3 pontos em que não foi possível consenso ainda serão votados na semana que vem na forma de destaques. Um deles isenta da repartição de benefícios produtos resultantes de acesso ao patrimônio genético anterior a 29 de junho de 2000. O outro substitui o termo populações indígenas, adotado no texto que veio da Câmara, por povos indígenas. O terceiro ponto determina que a repartição de benefícios só será obrigatória quando o componente do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional for um dos principais elementos de agregação de valor ao produto final. Se eu tenho um banco de um avião da Embraer que usa sisal no banco, eu devo pagar 1% sobre o valor do sisal. Eles querem cobrar 1% sobre o valor do avião, porque é o produto final. Então, o que nós estamos discutindo neste momento é exatamente isso. A distorção é muito grande. Existiam mais de 20 pontos divergentes. Chegar-se a 3 pontos de divergência, eu acho que o Senado evoluiu e melhorou, trabalhou muito bem. A partir de hoje, senador Moca, o Brasil inaugura uma fase nova. Nós vamos criar mecanismo para o Brasil ser uma grande liderança a partir do uso inteligente, sustentável de sua biodiversidade, levando em conta o conhecimento das populações tradicionais, respeitando esse conhecimento e pagando um benefício, fazendo a repartição de benefício quando acessar e quando esse conhecimento ou esse patrimônio genético for fundamental na composição de produtos. O plenário do Senado também aprovou nesta quarta-feira a urgência para o projeto que transfere para a Polícia Federal a investigação de assaltos a agências bancárias ou ataques a caixas eletrônicos quando houver no crime indícios de que tenha sido praticado por quadrilha ou que se repita em diferentes estados. Num esforço concentrado para encontrar alternativas para as 2 propostas de ajuste fiscal do governo antes da votação em plenário, parlamentares mais uma vez receberam sindicalistas, trabalhadores e estudiosos dos mais importantes setores da economia do país. Em mais uma rodada de audiências públicas, deputados e senadores de 2 comissões mistas ouviram alternadamente representantes dos trabalhadores e especialistas. Medida provisória corta gastos, ela foi feita com esse objetivo fiscal e ela vai atingir os mais vulneráveis e não vai corrigir essas distorções. Hoje as pensões, por exemplo, elas são 100%. Você quer abaixar a pensão para 50%, e colocar mais 10% por cada filho dependente, sendo que, se os filhos não forem mais dependentes, não fica com a viúva ou com o viúvo. As medidas provisórias 664 e 665 modificam as regras para a concessão de direitos trabalhistas e benefícios previdenciários, dentre os quais o seguro-desemprego, o abono salarial, seguro-defeso dos pescadores, auxílio-doença e pensão por morte. As críticas e argumentos contra as propostas do governo foram muitas. Mais de 500 emendas já foram apresentadas e ainda não houve consenso. Essa casa aqui é o parlamento. O parlamento é falar, certo? Então, o que a gente está tentando fazer? É falar
discutir com os parlamentares da casa, certo? Porque são eles que vão votar. O governo está disposto a ceder em alguma dessas medidas? A gente sente que o governo vai, com certeza, ser obrigado, inclusive, a ceder. Eu tenho intensamente mantido esse diálogo e nós propusemos que, como estratégia política, ouvir a sociedade, o conjunto dos trabalhadores, os especialistas e tanto o governo, para que eu, pós estas ouvidas, leve uma proposta de mediação concreta para o governo na busca dessa negociação. Nesta quinta-feira, as duas comissões vão ouvir os ministros do Trabalho, Manuel Dias, da Previdência Social, Carlos Gabas, do Planejamento, Nelson Barbosa, da Pesca, Helder Barbalho, e o secretário-geral da Presidência da República, Miguel Rosseto. E chegou ao Senado, trancando a pauta do plenário, a medida provisória 660. Ela concede a servidores dos ex-territórios do Amapá e de Roraima a opção pelo quadro de pessoal da União. O texto foi aprovado na Câmara na última terça-feira e deve ser votado no Senado até 3 de maio para não perder a validade. Se a MP sofrer alterações pelos senadores, volta para a Câmara dos Deputados. A polêmica em torno do trabalho de médicos cubanos no país movimentou a Comissão de Assuntos Sociais, que recebeu nesta quarta-feira a visita do ministro da Saúde, Arthur Quioro. O ministro da Saúde veio à Comissão de Assuntos Sociais falar sobre os desafios da pasta. Falou por cerca de 1 hora, mas 50 minutos da exposição foram dedicados ao programa Mais Médicos. O acordo que prevê o trabalho de médicos cubanos no país é bastante criticado pela oposição. O ministro afirmou que o programa pode acabar se for aprovado o projeto que tramita no Senado e que susta a cooperação técnica entre o Ministério e a Organização Pan-Americana de Saúde. Tramita nessa casa um projeto de decreto, tá certo, que extingue os efeitos do termo de cooperação com a Organização Pan-Americana, tá certo? E isso significaria a imediata interrupção da presença de 11.400 e poucos médicos cubanos dentro do programa. Até o final do ano, o Mais Médicos deve atender 63 milhões de pessoas em 4 mil municípios. Dos 18 mil médicos do programa, 14 mil são cubanos. Hoje, 27 anos depois da criação do SUS pela Constituição de 1988, nós podemos dizer efetivamente que nós temos atendimento básico garantido à população brasileira. Com este padrão, com perfil de prioridades, os municípios com 20% ou mais da sua população em situação de extrema pobreza. Um ano que o programa está fazendo e não chega às pessoas as repercussões, as mudanças de indicador, a quantidade de gente que passou a ter acesso quando nunca na vida talvez tenha visto um profissional médico. Acho que o governo precisa falar mais disso. Se o médico vai salvar a vida com a certidão de nascimento de Cuba, do Brasil, do Chile ou da Argentina, não interessa. Interessa é salvar vidas. Esse é o juramento que todo médico faz. Mas os senadores também criticaram a política de saúde do Ministério, falta de recursos e o combate à dengue. Eu fico pensando, ministro, que algum tempo atrás, quando se falava morte por dengue, era uma coisa que espantava nós todos, não tinha morte por dengue. E agora tá corriqueiro morte por dengue, né? Nós não vimos a presença do senhor ministro no momento em que nós hoje temos o menor orçamento para a saúde. Então, veja bem, o prejuízo que está sendo dado à saúde, em que os estados e municípios estão destinando muito mais do que a União hoje, que realmente não cumpre a sua responsabilidade e cada vez mais o caos está instalado no país. Nós não podemos fazer escolhas. Temos que ter prioridades, mas jamais escolhas, porque as pessoas têm direito ao cuidar da saúde. Entretanto, cuidar, como eu brinquei anteriormente, usei a expressão, da vacina ao transplante, significa um desafio de sustentabilidade para o sistema público e para o próprio sistema privado, que a sociedade brasileira vai ter que discutir. O Congresso Nacional vai ter que discutir, os governos municipais, estaduais e a União vão ter que discutir exatamente para perceber qual que é o tamanho. Na saída da audiência pública, o ministro da Saúde anunciou ainda a data de início da campanha de vacinação contra a gripe. Os brasileiros vão poder procurar os postos de saúde a partir do dia 4 de maio. Nós vamos lançar a campanha no dia 4 de maio, nós atrasamos 3 semanas
para poder incorporar a cepa da gripe que resultou a epidemia agora no hemisfério norte. Nós temos essa vantagem de poder ter essa incorporação tecnológica, sempre se beneficiando com o vírus que deve circular, isso dá mais proteção, e estamos com tudo organizadinho para começar a partir de maio a vacinação da população brasileira para proteger. Devemos ter um inverno rigoroso, todas as condições climáticas mostram isso, confinamento e, portanto, evitar que as pessoas, particularmente idosos, crianças, gestantes, pessoas que têm enfermidades, trabalhadores da saúde, adoeçam de gripe e depois tenham complicações é muito importante. 81 senadores, várias CPIs. Esta pode ser uma das legislaturas com mais comissões parlamentares de inquérito. 3 já foram instaladas. Há pedidos para outras 2 e a minoria tenta criar mais uma. A dúvida é, quantas vão funcionar se todas forem instaladas? A mais nova CPI do Senado deve investigar irregularidades nos fundos de pensão. Só na Previ, que é o maior fundo de pensão do Brasil, dos trabalhadores do Banco do Brasil, apresentou no ano passado um rombo de quase 8 bilhões de reais, 7 bilhões e 800 milhões de reais. Né? Isso acontece também na Petros, na Petrobras, acontece no fundo de pensão dos Correios, de modo que é algo que tem que ser investigado. O pedido para instalar a CPI foi lido oficialmente em plenário nesta quarta-feira. Contém subscritores e número suficiente para constituir a comissão parlamentar de inquérito, será publicada para que produza os devidos efeitos. Outro pedido de CPI também conta com as 27 assinaturas exigidas pelo regimento, mas ainda não foi lido em plenário. A intenção é investigar o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda. A Polícia Federal descobriu um esquema para anular multas aplicadas pela Receita. O Estadão, no dia 26 de 3 de 2015, disse que o prejuízo já apurado já ultrapassa os 5 bilhões e 700 milhões de reais. E a estimativa é algo acima de 19 bilhões de reais. Mas as assinaturas nos requerimentos não são uma garantia de que essas 2 comissões de inquérito vão, de fato, funcionar. Os parlamentares têm um prazo em que podem retirar seus nomes dos pedidos de investigação. Foi o que aconteceu com a CPI do BNDES. A oposição conseguiu o aval de 28 senadores, mas algumas horas depois, 6 deles desistiram da CPI, antes mesmo de a proposta ser lida em plenário. Vamos retomar a coleta de assinaturas e acreditamos na possibilidade de instalarmos sim a CPI do BNDES. Se todos os pedidos de CPI forem lidos aqui no plenário e os parlamentares mantiverem as assinaturas, o Senado pode chegar a 6 comissões de inquérito funcionando ao mesmo tempo. A questão é saber se há fôlego para tocar tantas investigações. A CPI viabiliza a quebra de sigilos, o acesso a documentos e deve ser encarada como uma atividade corriqueira do Congresso e não como um espetáculo da oposição. Eu assino qualquer CPI. Nós sabemos que se nós tivermos 3 CPIs funcionando aqui no Senado Federal, com toda certeza nós não vamos ter mais nenhuma atividade que não seja das CPIs. Ou então vamos ter CPIs esvaziadas, que eu acho que é o mais provável. Não há um limite para a instalação de comissões de inquérito no Senado. 2 delas estão em andamento. A CPI do HSBC apura a abertura irregular de contas bancárias na Suíça. Dos 106 mil correntistas da agência, 8.667 são brasileiros que movimentaram 7 bilhões de dólares. Nesta quinta-feira, os senadores ouvem o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel. Já a CPI das próteses investiga um esquema em que médicos são acusados de prescrever procedimentos desnecessários em troca de uma comissão de até 30%. Na próxima terça-feira, serão ouvidos representantes do Ministério da Saúde, da Vigilância Sanitária e da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Uma terceira CPI para investigar o assassinato de jovens no Brasil também foi criada, mas aguarda desde o dia 10 de março a indicação dos membros pelos líderes partidários. O fim do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Área foi tema de audiência pública na Comissão de Educação.
Previsto por lei para vigorar até 2020, o Fundeb permitiu o aumento do investimento público no setor. Em 2013, foram 360 bilhões de reais, o equivalente a 6,6% do Produto Interno Bruto, percentual superior à média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Houve consenso entre os debatedores sobre a necessidade de manutenção do Fundeb ou algum mecanismo semelhante de financiamento para a educação. O representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do MEC, considera que há tempo para pensar como vai ficar o financiamento da educação básica quando terminar a vigência do Fundeb. O Ministério não tem ainda um projeto, uma proposição técnica ou política delineada de forma que possamos apresentá-la em fóruns como este ou outros ainda. Os secretários de Educação e representantes dos municípios, dos dirigentes municipais de educação e da Associação de Pesquisa em Financiamento da Educação concordaram que os repasses do fundo são essenciais para garantir a qualidade mínima da educação básica pública e para buscar a equiparação entre os estados. Não tenho dúvida que esse mecanismo veio para ficar. Seria um caos na educação brasileira se a gente terminasse o período do Fundeb e não tivesse um fundo redistributivo igual ou semelhante, aperfeiçoado ou com as mesmas características. Segundo lugar, eu não tenho a mínima dúvida que a questão central do financiamento da educação brasileira é a maior participação da União. Se acabasse o fundo, o Maranhão e o Pará teriam que administrar os mesmos alunos com 1/4 dos recursos que eles dispõem hoje. Só para a gente ter uma noção do que representaria isso e por que nós não podemos deixar para o fim do processo. A nova Frente Parlamentar da Química foi lançada nesta quarta-feira. Deputados e senadores querem propor matérias que contribuam com a expansão da indústria e também aprimorar as políticas públicas federais voltadas à área. Uma frente parlamentar do setor já havia atuado nos últimos 3 anos. Mas como vários deputados do grupo acabaram não se reelegendo em 2014, uma nova equipe se formou. Segundo o presidente, deputado Paulo Pimenta, o faturamento da química mundial está estimado em mais de 5 trilhões de dólares e o Brasil ocupa a 6ª posição no ranking. Durante a solenidade, ele falou da importância da industrialização brasileira e do risco de se exportar empregos de alta qualificação. Alguns fatores são definidores do grau de competitividade e essenciais para uma indústria química forte. Destacamos a matéria-prima e a energia, cujos preços precisam acompanhar a cotação de países que são produtores de recursos naturais. Se a gente vive essa crise econômica, a indústria química é a solução. E que dessa forma a gente consiga efetivamente, na prática, já trabalhar para restabelecer o setor. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. Até logo.